nós temos trabalhado às quartas-feiras, as últimas várias quartas-feiras, a série Orações em Números. Nós vamos fazer uma pequena interrupção hoje à noite e eu vou tentar responder uma questão que eu penso muito significativa para o contexto em que nós estamos vivendo nesses dias. Eu queria responder a pergunta: o que é idolatria? Como você responderia essa pergunta? Se alguém... O que é idolatria? É um conceito um tanto largo. Hoje à noite, tentássemos responder isso de forma objetiva e pontual. De forma geral, irmão, associado esta afirmação para o chamado, para a palavra do Senhor, eu quero a resposta apenas, o chamado é certa afirmação, ora. Esta sentença, ora, é o maior antídoto, e eu vou explicar, é o maior antídoto para a idolatria que eu conheço. Idolatria de qualquer lugar de Deus, coisa, qualquer atividade, qualquer preferência ao filho, meu trabalho, qualquer coisa ou pessoa, lugar de maneira geral, próxima, nos anos para cá, os últimos dias, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, outubro, muitos aqui já ouviram, quem ouviu Natal, no segundo domingo de outubro, como se deu isso? Exatamente, português, João Plácia em 700 e do Rio, Muru, a 14 e a Nazaré ali. Hoje é o Cutu. E às 10h93, quase 100 anos depois, começou-se uma celebração anual que cortejava essa imagem. Como a festividade acontecia muito de tardinha, então se usava uma vela muito grande para acompanhar. A palavra vela, cereus, deu origem à palavra sírio. É daí que vem a origem do termo. Então, alega-se a festa dos cereus deriva justamente de imagem que hoje é os fundos da Basílica. Esta festa é a festa religiosa, a maior festa religiosa do Brasil. Eu não tenho certeza disso, porque, se não me engano, a Aparecida também é uma festa de grande vulto e muito significativa. O que a Bíblia tem a dizer com relação a isso? A Bíblia tem alguma coisa a se pronunciar com respeito à imagem de escultura? A Bíblia, em algum local, fala sobre nos prostrarmos à imagem? Queria que você abrisse em Êxodo 20. Quantos têm o texto santo? Abra Êxodo, livro de Êxodo. Olha o segundo mandamento: imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. E adiante, o terceiro mandamento: não harás culto, sou ciumento. Muito claro aí o comando, devemos nos encurvar. Técnica que se alega, sabem da a imagem. A idolatria é muito maior, muito mais simplesmente se voltar para uma imagem. Conosco há muitos séculos, quase que do começo, quando o homem no Éden e contrariou a Deus, que tinha dado um comando para não tocar na árvore, e ele fez, estabeleceu-se a idolatria no coração do homem. Tendo falado sobre a imagem, que é uma coisa muito direta,
Eu queria falar a respeito de dois ídolos muito mais sutis e uma idolatria muito mais praticada no nosso meio do que a idolatria à imagem de escultura, seja ela qual for. Nós poderíamos dar vários exemplos, eu vou ficar com dois grandes ídolos da nossa sociedade: sexo e dinheiro. Dois grandes ídolos que a sociedade se verga e adora apaixonadamente: sexo e dinheiro. Queria rápido para a sua reflexão, que eu queria que eu e você tivéssemos juntos. Abra sua Bíblia em Efésios 5:5. Lembre que o tema é idolatria. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, capítulo 5, verso 5. Porque bem sabeis isto: nenhum devasso ou impuro ou avarento no reino de Cristo e de Deus. Nenhum idólatra, que é impuro, é avarento, é devasso, tem herança, tem parte no reino de Deus. O site evangélico mais frequentado, pelo menos seguir, com pastor presbiteriano, pensa um tanto diferente. Mas o que o site ensina é que o critério para o relacionamento sexual é o amor. Se houver um amor genuíno, um compromisso genuíno entre um homem e uma mulher, por sinal vai além, pode ser também entre dois homens, desde que haja um compromisso genuíno e uma fidelidade genuína àquela pessoa, não importa se é casado ou não, o que importa é o amor, o que interessa é o amor. O que é que Paulo está dizendo no texto que nós lemos? O que é que Paulo fala em Efésios 5? É devasso, pornos, de onde vem a palavra pornografia. Nenhum pornos que o site está defendendo, nenhum fornicador tem herança. Também pode ser traduzida como avarento, que tem a ver com avidez, desejo desmedido, desejo em herança no reino de Deus. Podíamos parafrasear este verso: todo tipo de fornicação ou impureza sexual, em outras palavras, relações no contexto da aliança, do casamento. Este é o critério para a coabitação. Este é o critério. A Bíblia não mudou, está escrita da mesma forma durante 2 anos. E quem não crê, pastor Raik, pois é, meu irmão, minha irmã, para Deus, eu tenho recebido, que tem lutado, tão difícil, estou constrangido de Cristo, pelo modelo. Eu estava conversando 28 anos, para minha vergonha e tristeza, mas é possível se manter puro, porque eu me mantive puro dos 28 aos 55, então é possível. Se eu sobrevivi durante todo o tempo, qualquer pessoa pode. Se uma pessoa, e eu conheço muitos outros, que tem se mantido idôneo, qualquer um outro pode. E quem não pode é fornicador, idólatra. Diz o texto, não sabe que tem herança no... Você quer ser acertores do Senhor e não idólatras. A gente dizia, do ídolo, porque há um e golpe final, vocês não podem servir. Jesus está dizendo, ou você serve. A palavra, originalmente, o termo mamon expressava o conceito de confiança. A confiança ou dependabilidade, queria dizer, geralmente as pessoas colocam a sua mão, passou a querer dizer dinheiro. Essa foi a maneira como o termo migrou. Jesus disse que ninguém pode servir ou se submeter, diz, ninguém pode servir a Deus e a mamon.
É impossível se submeter a dois mestres. Ou você ama um curios, o mestre, ou você ama o outro. E é interessante porque por baixo, por trás desse conceito, o que está em jogo não é tanto o dinheiro, mas o senhorio. Quem é o teu senhor? É o que está em jogo. Quem é que manda na tua vida? O que ele está dizendo aqui? Quem é que manda? É Deus ou são os recursos? Infelizmente, essa questão de dinheiro é frequentemente mal entendida. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu essa expressão? Pois está errado. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É diferente. Não é o dinheiro que é o problema. É o amor ao dinheiro que é o problema. Existem pessoas riquíssimas que não amam o dinheiro. O prédio onde eu estudei, onde eu fiz mestrado, o prédio que é chamado Bisson, teve um doador, o senhor Bisson, era um crente presbiteriano, que vivia uma vida frugal, morava numa casa simples, e doou 50 milhões de dólares para Bisson, um prédio que foi depois construído, e deram o nome dele, e para uma universidade lá na Carolina. Vivia uma vida simples, frugal, mas não amava, tinha muito dinheiro, mas não amava o dinheiro. É diferente. Dá para entender, meus irmãos? Uma coisa é ter dinheiro, possuir dinheiro, e outra é ser possuído pelo dinheiro. É outra coisa. E como o dinheiro é um senhor poderoso, eu queria aqui que a gente fizesse uma autoavaliação, somos ou não idólatras. Eu queria que a gente fizesse um teste, colocássemos todos nós debaixo desse teste, para saber se nós somos ou não. São essas três perguntas. Você reage ao que você conhece? Como que você reage quando você sabe que alguém que você conhece, seu colega, prosperou muito, de repente ficou rico? Aborrece? Você exclama: que bom que o meu colega está prosperando. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, para saber se Mamon nos dirige, ou tem alguma pegada, ou tem alguma agarrada nas nossas vidas. Você pratica negócios obscuros ou duvidosos para adquirir mais dinheiro? Ou seja, como que você administra a sua vida? De forma íntegra, para agradar ao Senhor, ou você empurra com a barriga, embora suspeite que isso desagrada ao Senhor? Vou dar um exemplo prático. Negócios obscuros. Um exemplo bem corriqueiro. Um amigo que conheço, um colega, junto da sua esposa, vieram conversar comigo, e na maior, olha, vendemos o carro, e ele disse assim: pois é, o odômetro estava em 80 mil, eu mandei recuar para 40. A esposa disse: ei, rapaz, não diz isso na frente do pastor. Não diz isso na frente do pastor. Isso é negócio obscuro. Isso aqui é negócio obscuro. É mamon, a pegada é o agarro de mamon na vida daquele que age assim. É de dinheiro, a judicial fala, como oferta e a reação. Opa, seu coração usa para com Deus, ou você dá gemendo? Que onde está também o teu coração? Já nossa prostituição. Todavia Deus quer que a gente dança para tanto de idolatria fazendo ou entender Deus e ajuntemos tesouro onde a traça e a ferro, porque onde está o teu tesouro. Os exemplos, mas há uma multidão de ídolos. Eu corro deixar olhar durante uma dia,
idolatria, que escravídolo pode ser um namorado, por exemplo. Quer ver como eu provo que imagina comigo uma moça que temos vários casos, entende a palavra de Deus, já leu várias vezes, não vos ponhais em julgo desigual, ela sabe disso, ela entende isso, a Bíblia é clara, não vos ponhais, qual é a dificuldade de entender isso? Não orar, que eu conheci agora, de orar, imagina agora banco ou não, qual é a necessidade de você orar uma coisa dessa? Não há necessidade, porque a Bíblia é clara, não furtarás, não vos ponhais em julgo desigual. Eu aventuro, eu estou sendo idólatra, o namorado, a namorada, o ator de cinema, música foi um ídolo na minha vida, até o dia que eu toquei fogo em tudo. Oh glória, que libertação, eu fiz uma fogueira, quando me converti, o amor aos discos, aos CDs e às fitas, toquei fogo em tudo, me libertei, não estou pregando, não estou ensinando de música, era um ídolo na minha vida, pode não ser na sua. Vou dar um exemplo, não está no meu script, mas me veio à mente, às vezes é do Espírito Santo. Para alguns, mulheres principalmente, que não curtem, vão achar uma grande... Quando eu me converti, Fórmula 1 era um ídolo na minha vida. Eu demorei a entender isso. Porque os grandes prêmios na Europa acontecem sempre no horário de culto, eu não vinha para o culto do dia de Fórmula 1. Aí Deus começou, mas espera aí, toda vez que a Fórmula 1 acontece no horário de culto, tu preferes assistir? Que idolatria é essa? Eu ainda enrolei algum tempo, 91, 92, finalmente vou fazer um jejum de alguns anos de Fórmula 1, mas pastor Raik, isso não tem poder nenhum sobre mim, quem sabe existem outras coisas que tem, quem sabe na sua vida, não é esse o seu problema, louvado seja Deus, também não é mais meu hoje, mas quem sabe existem ídolos na sua vida, quem sabe existem situações, e nós estamos em um momento de uma festa idólatra enorme que vai acontecer, e é muito fácil eu olhar para o outro e eu, quem sabe, meu irmão, minha irmã querida, que veio aqui hoje à noite, há coisas na sua vida que você precisa colocar para o lado. Existem coisas e situações ou pessoas, um plano, um desejo, até justo. Conheci uma moça, essa também não está no meu script, mas que é perfeita. Olha, eu não posso dizer, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque eu ainda quero ter um neném. Eu pergunto, existe alguma coisa de errado numa mulher? É uma coisa linda, o problema é quando isso... Aí é idolatria. E eu fecho com uma idolatria clássica de um amigo meu, que eu já benefício dos amados e das amadas. Colega meu, pastor, me perdoa a repetição, casou com uma senhora que eles se amavam profundamente, e eles desejavam ter um nenê, e aí então fizeram tratamento, fertilização in vitro, não havia como a esposa ficar grávida, eles desejavam ardentemente ter um filho, e aí depois, quando todas as esperanças se foram, 40 anos, inesperadamente, foi uma festa tremenda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, nasceu o Moshe Dayan, em homenagem ao general israelense, e ali então um casal radiante, com aquela criança eu também estaria, também muito feliz, mas o meu colega, o pastor Fábio, disse que ele notou que a esposa começou a mudar, um agarramento descomunal,
com aquela criança. É normal que a mãe, obviamente, tenha um apego, mas ele notou que aquilo estava um pouco além do normal. E em uma ocasião, a esposa dele estava amamentando a criança no seio. E ele disse para ela: querida, você é uma criança? Claro, sou uma serva do Senhor. Ela é de origem pentecostal, de fato, de família muito fervorosa, de família muito piedosa, servos do Senhor. E ele também, da mesma origem, da mesma denominação, um servo do Senhor. Mas ele, e você continuaria adorando? Nos olhos dela, ela disse: eu acho que não. E ele disse: você não é uma adoradora, você é uma idólatra. O nosso filho se tornou mais importante do que Deus para você. Nós apontarmos o dedo para outrem, mas a questão da idolatria, eu encerro, é muito mais profunda. E eu e você precisamos estar alerta para que não tenhamos ídolos nas nossas vidas. Os ídolos devem ser banidos mais e mais, para que só o Senhor seja rei e para que a gente possa dizer: os meus planos se acabem, mas que Jesus reine. Amém?